Oi, prazer, meu nome é Alessandra. Hoje eu tô aqui em mais um vídeo e, enfim, tava um pouquinho sumida do YouTube, né? Tava estudando, mais ou menos, mas tava. Mas voltei. Então agora eu tô aqui pra falar de um assunto muito importante que eu acabei meio que reparando, tipo assim, como que eu ainda não falei disso, sendo que é algo muito importante. Bom, como vocês já viram no título, o vídeo é sobre leitura, sobre a importância de leitura. Enfim, e tô até aqui com alguns exemplares, né, para mostrar para vocês, para depois dar umas recomendações sobre o que eu leio. Mas hoje a gente vai falar mais no geral a importância da leitura e por que você deveria meio que priorizar, não priorizar, né, mas colocar isso na sua vida. E eu fico assim, revoltada que tem pessoas que não leem, que tipo nunca leram nada na vida. Ou tipo só leu um livro ali, uma Turma da Mônica quando ela era criança. E eu fico pensando muito nisso porque pra mim não existe, amigo não existe sem ler. Eu tô sempre lendo alguma coisa ou quando eu tô tipo numa pausa porque ou eu li muito em pouco tempo, tem tipo aquele meio burnout de falei errado, ó. Enfim, ou porque eu já li muito, enfim, mas eu tô sempre procurando alguma coisa pra ler, ou voltando a algum livro que eu já li e relendo, igual eu fiz essa semana com alguns livros de romance. Então, aqui, ó. Enfim, e eu quero começar esse vídeo falando sobre, tipo assim, por quê? Realmente, por quê? Você tá aqui, por que que você deveria começar a ler? Bom, eu vou começar com alguns pontos. Primeiro, expande seus pensamentos, te faz visitar novas ideias, novas opiniões. Então, quando você tá lendo sempre sobre a opinião de alguém em relação a algo, ou alguma história que acontece na perspectiva daquela pessoa, ou uma autobiografia que fala do autor, ou uma biografia de alguém que tá falando, enfim, uma pessoa tá falando de alguém, ou algum livro de autoajuda que tá falando sobre algum conteúdo para você se desenvolver, desenvolvimento pessoal, isso é a palavra que eu queria falar, ou é alguma história que sempre tem algo a te ensinar na perspectiva do personagem. Então sempre faz você refletir, será que essa pessoa tá certa, essa pessoa tá errada? Como que vai ser o desenrolar dessa história? E segundo, expande seu vocabulário. Então, por exemplo, eu sei que, bom, vocês que meio que acompanham esse canal e tal, estão mais interessados nessa questão de vestibular, tanto pela, enfim, em relação à idade, a gente chega nessa época que a gente tem que decidir meio que um rumo pra vida e tal. E eu acho que os livros faz a gente abrir bastante nossa cabeça para isso, faz a gente expandir nosso vestibular. Expandir o vestibular? Não, calma aí. Expandir o vocabulário, visitar novas palavras, saber interpretar melhor uma situação. Então, por exemplo, tem muitas. Tá falando de uma coisa mais do, da, da parte difícil, assim, que é o quê? Ler, interpretar a questão, ou ver uma redação. Tem muitos livros, inclusive, que eu recomendo para redação, para você abrir mais sua cabeça, para ficar mais crítica em relação a essas coisas. E, enfim, acho que um dos motivos também para ler não é só o vestibular em si. Acho que tem muita gente que acaba começando lendo por conta de vestibular, por conta do livro que vai cair no vestibular. Mas se você parar para ver, muitos desses livros que caem no vestibular, vou citar um exemplo aqui, O Cortiço. É um livro muito importante, é um livro muito interessante, que fala sobre uma... Ixi, calma aí. Não sei se dá pra escutar. Enfim, calma que vai passar. Pronto, voltei, não vai mais passar nenhuma. Continuando, eu tava falando sobre o Cortiço, né? Enfim, é um livro que fala sobre um período muito importante do Brasil. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Pra iniciar, eu não recomendo, porque eu acho um livro mais denso e tal. Mas... enfim, o que eu tô falando é que os livros, eles abrem sua cabeça para uma nova perspectiva. E não só de desenvolvimento pessoal, que é um ponto que as pessoas gostam muito de ler, querem ver, enxergam os livros como uma situação para ser produtivo em relação a si mesma, mas eu não acho que necessariamente você precise ser, sabe? Você pode pegar um livro para sentar e se entreter e tal, que é o que eu faço muito. Eu também leio livros de
desenvolvimento pessoal. Tô perdendo essa palavra muito nesse vídeo. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Foi de desenvolvimento pessoal, mas eu acho que ficção é um dos principais pontos assim que você deveria começar a ler, porque é muito bom. E sabe, uma história boa ou ruim tem sempre algo para ensinar pra gente, então eu acho que você tem que ter muito essa perspectiva quando você vai começar a ler. Além disso, a gente tem essa questão da internet. A gente estará sempre no celular, sempre mexendo em alguma coisa. Estes dias, inclusive, eu tava pensando, assim, nossa, eu tava pensando porque eu tava vendo aqueles shows, sabe aqueles shows dos anos, sei lá, 2000 e tal, aqueles shows de rock, essas coisas, e não tinha ninguém no celular, e você vê o povo cantando e tal. Não tem nada, o povo tá se divertindo muito. Aí depois, calma, tá parecendo aqueles velhos que cantam também, né? Aí depois você vai ver um show de hoje em dia, aí tá todo mundo com o celular assim, ó, segurando. Pra, enfim, gravar o show. Não tô criticando, mas assim, é uma vibe diferente, sabe? Eu acho que se afastar um pouco da tecnologia e pegar um livro, uma história pra ler, pode te ajudar muito a sair desse mundo que tá sempre ansioso, sempre corriqueiro e, sabe, se distanciar um pouco, relaxar um pouco. Tanto que 15 minutos passa muito rápido quando você tá no telefone. Agora, se você coloca lá no timerzinho do celular 15 minutos pra você ler, que é um tempo baixo até, mas você vai ver que parece que o tempo durou muito mais quando você estava lendo, que o tempo foi muito mais valioso enquanto você estava lendo. E, enfim, outro motivo que eu acho muito importante, que é de disciplina uma coisa, ler dá trabalho. Não é a mesma coisa de você estar lá sentado no celular, mexendo o dedinho e tal. E é claro que a gente tá lendo, a gente tá sempre vendo palavras, mas ler algo mais denso, interpretar uma coisa, interpretar uma história em conjunto, além de te ajudar com a memória, porque você tá constantemente lembrando o nome dos personagens, o significado das palavras, você tá se dedicando àquilo. Então, é uma coisa que trabalho. Não é um feed que você vai scrollando, que fala? Scrollando até o final e não tem fim. O livro, enfim, tem fim, tem um objetivo, dá trabalho. Eu acho que é muito importante ter essa iniciativa. É algo que dá trabalho, mas é algo que, conforme o tempo vai passando, você vai se divertindo muito. Bom, a partir desse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando, então como que eu começo a ler, Alessandra? Por onde eu começo? Por qual livro que eu começo? Bom, no geral, eu acho que você devia começar sem regra. Eu fui uma pessoa que comecei a ler sem regra. Eu basicamente tinha pedido um livro de romance, aqueles um bestinha, sabe? E aí eu comecei a ler e foi isso. Fui pegando mais livros, às vezes pegando algo mais difícil, algo mais fácil para me divertir, ou algo de desenvolvimento pessoal para entender algum assunto melhor. Mas no geral é isso, eu acho que você deveria começar livre. Talvez com alguma metinha bem pouca, por exemplo, uma página por dia ou um capítulo por dia. Isso, enfim, já é o suficiente. Eu acho que o primeiro passo é o mais difícil, mas é a parte que mais te ajuda aquilo, né? E eu acho que você deveria pensar também em quais filmes você gosta. Se você gosta algo mais de suspense, talvez pense nisso. Enfim, algo mais de romance. Tem muitos livros de romance. Às vezes algum filme que você viu tem o livro e é algo que você já gosta, já aprecia a história. Então é muito bom você se ir na leitura, porque a leitura tem muitos mais detalhes. Às vezes tem alguns livros que eu leio que eu sinto como se eu estivesse vendo um filme, sabe? Toda vez que eu leio de novo, eu sinto que eu tô revisitando essa história. Então, tem livros assim que realmente eu sinto como se fosse um filme, só que um filme bem mais detalhado e bem mais longo. Então, eu acho que é interessante partir desse princípio. Agora eu vou mostrar algumas recomendações que basicamente o que eu já li, o que eu li aqui ano passado, esse ano, e vou mostrar. Aqui eu tenho Pequeno Príncipe, eu acho que é um ótimo livro para começar a ler. Eu sei que tem gente que gosta muito de começar pelo desenvolvimento pessoal, mas, contudo, todavia, eu acho um livro como esse, que é um livro considerado infantil até, ele tem muito a ensinar. Enfim, voltando aqui, me distraí. Tenho algumas outras recomendações, por exemplo, Vantagem de Ser Invisível.
Os dois, eles têm filmes, então você que é uma pessoa que gostou desses filmes, eu recomendo muito a leitura. O livro também, nossa, é muito bom. O filme é incrível, mas o livro eu acho que realmente pega nos detalhes e eu gosto muito. Também tem, se você quiser algo mais clássico, eu não recomendaria começar por Machado de Assis, porque ele é um cara que dá trabalho, sabe? Quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, cara, o que foi aquilo? Mas enfim, é um livro muito bom, é um livro que, tipo assim, todo mundo meio que já conhece a história. Traiu, a Capitu traiu ou não traiu, enfim. E eu acho que é um livro muito bom. Também tem Harry Potter, tem As 5 Partes de Você. Chorei no filme e no livro. Os dois são muito bons. Incrivelmente, eu só li o primeiro. E não li os outros, mas os outros Harry Potter eu vou ler, prometo. 5 Partes de Você é muito bom. Olha o tanto de marcação que tem. É um livro que eu recomendo também para você que viu o filme, que é interessado numa história de romance, apesar de ser trágica, mas eu recomendo bastante. E para desenvolvimento pessoal, esse é um livro que eu tenho muito a dizer. E eu acho que, sei lá, 1 minuto desse vídeo não vai ser o suficiente. Depois desse livro que eu vou falar bastante depois. É um livro que tem muitas marcações minhas também. E se você... Esse é um livro que eu acho que se você quer ler desenvolvimento pessoal e já leu algumas coisas antes, por favor, leia ficção. Mas é um livro muito bom de desenvolvimento pessoal. É uma palavra meio zoada, assim, pelas pessoas, mas se você entende o pensamento da Carol, que é, enfim, PhD não sei o que, importante, menina top, mulher top, né? Pelo amor de Deus, respeito. Mas é muito bom. É um livro que eu achei muito interessante, sabe? Faz a gente refletir com uma forma que a gente pensa sobre nós mesmos influencia nas nossas ações. Sobre, enfim, como vai ser o nosso futuro, nossa vida. Enfim, gente, essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Foi isso que eu queria falar pra vocês. Eu tinha visto umas pesquisas recentemente, que parece que as pessoas tinham começado a ler menos, uma coisa assim. Então achei importante fazer esse vídeo, importante pra passar essa mensagem, porque, enfim, ler... E uma frase aqui, ó, agora eu vou ter que falar. Ler é viver 1000 vidas diferentes em uma única existência. E eu acho que é isso. É enfrentar novas perspectivas. Caguei a frase. E eu acho que é isso. Que é enfrentar novas perspectivas diferentes da sua. Ver novas opiniões. Novas histórias. Sentir, sabe? Diferentes ambientes. Os detalhes que as pessoas colocam nos livros. É, assim, impressionante. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, do canal, enfim, no geral, peço que você se inscreva e dê o like. E é isso, até a próxima!